Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Mais um AR Responde entrando no ar. Hoje a gente vai falar dos direitos civis, vamos falar da questão do 13º do BPC Lua, se foi aprovado ou não, que rebodeu, e vamos falar também se vamos perder os direitos a isenção de impostos com relação ao PCD. Eu vou compartilhar a live lá nos grupos, porque senão o pessoal reclama que a gente não compartilha, né? O pessoal fala, a gente não compartilha, vamos compartilhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Live ao vivo. Então você que está chegando aí, hoje a gente vai falar sobre os direitos civis, vamos falar sobre a questão do 13º com relação ao BPC e vamos falar também com relação aos isenções do carro, em que pé tá, se a gente vai perder em 2022, se não vai. Eu vou dar as últimas informações aí. Deixa eu compartilhar aqui a live nos grupos, que senão o pessoal fala que eu não compartilho, né? 1, 2, 3, 4, 5, vamos compartilhar com o resto aqui, 6, 7, tá faltando o grupo aqui, hein? É isso, eu acho que são esses, não tem mais o que compartilhar. Bom galera, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Mais um AR Responde para vocês. Hoje a gente vai falar sobre os direitos civis, que como sempre quem votou o tema da live foram vocês lá pelos grupos do WhatsApp, então a gente vai falar aí dos direitos civis. Bom galera, vamos falar dos direitos civis, depois a gente fala da questão do BPC Lua, se vai ter 13º ou não, e fala dos direitos com relação ao carro, porque tem novidades essa semana. Bom, o que é direito civil, né? Vamos falar sobre a questão dos direitos civis. O que é direito civil? Bom, direito civil nada mais é o direito que é reservado ao cidadão, não a questão coletiva, é a questão do cidadão. E a Lei Brasileira de Inclusão trouxe novidades com relação aos direitos civis para a pessoa com deficiência, para a pessoa com mobilidade reduzida. A mais impactante delas todas, que eu diria que eu ressaltaria na condição da Lei Brasileira de Inclusão, é que garante que a opinião, a vontade da pessoa com deficiência foi preservada. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, a vontade da pessoa com deficiência, o direito da vontade da pessoa com deficiência era deixado um pouco de lado. A Lei Brasileira de Inclusão trouxe essa reserva, que foi uma mudança muito importante. Eu diria que a mais importante. Eu vou comentar as outras também, mas eu vou dizer que a mais importante foi isso. O que é isso? É que em qualquer hipótese hoje no Brasil, a opinião da pessoa com deficiência é levada em conta. Quais, por exemplo, as situações para que a gente consiga visualizar isso para vocês entenderem? Então, por exemplo, alguém faleceu e o PCD recebe o BPC, por exemplo. Ele tem a opinião de com quem ele quer ficar, quem vai ajudar a ele gerir esse dinheiro. A opinião dele tem que ser levada em conta, inclusive se o deficiente for um DI, ou seja, um deficiente intelectual, em qualquer hipótese, seja ele deficiente intelectual, seja ele qual nível for, seja ele neuropsicológico ou deficiente intelectual médio ou severo, tá? A opinião e mais, tá? Hoje em dia a Lei Brasileira de Inclusão nos direitos civis resguarda o direito da questão do vínculo, tá? Então cabe ao juiz, cabe às pessoas ali que estão
tomando a decisão para ver onde o deficiente vai ficar ou com quem ele vai ficar, então cabe ao juiz deixar o deficiente num ambiente mais acolhedor e mais próximo emocionalmente, mais qualitativamente emocionalmente para ele. Então, hoje em dia, a condição de análise multidisciplinar até para a qualidade de vida da pessoa com deficiência no direito civil dele como cidadão é preservado. Para quem está chegando aí, boa noite, dá aquele like maroto, compartilha o conteúdo, compartilha a live, porque para nós é muito importante. Eu vou falar os conteúdos aqui, gente, depois eu vou responder tanto pessoal aqui pessoal que vocês estão fazendo pergunta aqui na live, quanto o pessoal lá nos grupos de WhatsApp, Insta, YouTube, tá bom? Eu vou responder sim. Que mais? Quais outros direitos civis que são reservados à pessoa com deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão veio com a condição da pessoa com deficiência muito interessante, que reservou todos os direitos civis, principalmente para as pessoas com direito à condição de deficiência intelectual. Então, hoje em dia, nós deficientes de forma geral, tá? Estou colocando nós porque eu estou me incluindo aí nessa reserva, tá bom? Nós podemos adotar filhos, nós podemos casar, podemos morar sozinhos, claro, reservando todos os direitos de condição de estar aptos a tal, tá bom? Então podemos casar, podemos constituir família, podemos inclusive fazer empréstimos, podemos ter filhos, podemos adotar filhos, podemos resguardar os direitos com relação a com quem queremos ficar e onde queremos ficar. Então tudo isso, a questão dos direitos civis mudou muito. Inclusive tem uma parte lá no direito civil que é resguardado a pessoa com deficiência na lei brasileira de inclusão, que diz que a guarda, ou seja, ou a tutela da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência tem que ser ouvida. É obrigação do Poder Judiciário ouvir a pessoa com deficiência e levar em consideração a opinião da pessoa com deficiência. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar isso de uma forma muito clara. Tem lá brigando, família brigando, morreu a mãe do deficiente e o deficiente tem um vínculo com uma irmã, uma tia, e não quer ficar com os irmãos, outros irmãos. O vínculo emocional, a opinião da pessoa com deficiência hoje é levado em consideração. Agora, com relação a outros pontos, são muito importantes a gente ressaltar que a pessoa com deficiência tem direito a ter filhos? Tem. Tem direito a se juntar? Tem. Tem direito a viver de forma independente, sem pessoas tutelando ela ou com ela? Tem, tá bom? Hoje é reservado esse direito. Agora vamos falar os outros pontos que são na guarda-chuva do direito civil. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de ser tratada de forma igualitária, tá? Por isso que eu falo aqui para vocês, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela nada mais é que uma extensão muito bonita do artigo 5º da Constituição, tá? Ela nada mais é que extensão do artigo 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º da Constituição Federal? Que nós, todos cidadãos, seja brasileiro ou estrangeiro, temos o direito de ser tratado de forma igualitária, tá? Se você for discriminado, essa é uma coisa muito importante. Se você for discriminado, você sofrer uma discriminação, hoje a Lei Brasileira de Inclusão tem uma condição muito legal, porque ela criminalizou a discriminação para com a pessoa com deficiência. Então, se você fizer um BO, se você fizer uma representação da discriminação, fique bem claro, tá? Para ter ação legal, precisa ter um BO. Não adianta você falar que você foi discriminado, que você sofreu uma lesão ali
moral sem ter BO. Você tem que fazer BO. É ruim, dá problemas, dá trabalho, mas precisa fazer, tá bom? Se fizer BO, hoje em dia a lei brasileira de inclusão tem as mesmas penas, porque inclusive é no Código Penal, tem as mesmas penas para racismo, homofobia e etc, tá? Dá até 3 anos aí de detenção e multas muito severas, tá bom? Bom, eu acho que com relação a discriminar aos direitos civis, eu falei tudo, deixa eu ver, pode ter... Outra coisa, onde você deve... Tem 2 coisas que eu falo bastante lá nos grupos de WhatsApp, falam aqui no Adequando. Essa eu quero falar para vocês, porque muito pouca gente sabe, tá? Quando a LBA foi proposta, fizeram a seguinte pergunta: quem é que vai fazer o resguardo técnico, ou seja, jurídico, da Lei Brasileira de Inclusão? Ficou decidido que o Ministério Público e a Defensoria Pública fariam esse resguardo. Isso quer dizer o quê? Que qualquer Ministério Público hoje no Brasil tem um setor que é especializado na Lei Brasileira de Inclusão. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo para vocês buscarem o Ministério Público, é porque tem pessoas ali, assim como eu, aliás, até eventualmente até mais capacitadas que eu, certo? Com certeza mais capacitadas do que eu, que são profundos conhecedores da Lei Brasileira de Inclusão, certo? Então são pessoas que vão saber nos atender dentro da LBI. Porque para nós, pessoas com deficiência, eu sempre falo isso para vocês, a nossa Constituição é a Lei Brasileira de Inclusão. Nossos direitos estão resguardados aqui. As leis que orbitam a Lei Brasileira de Inclusão, elas estão citadas aqui na Lei Brasileira de Inclusão. Então, todos os nossos direitos que eu comento aqui, que eu exponho para vocês, que eu ensino vocês a utilizarem, elas ou estão citadas na Lei Brasileira de Inclusão, ou elas estão de alguma forma ligadas, conectadas à Lei Brasileira de Inclusão. Então, onde você deve fazer a denúncia? No Ministério Público. A quem você deve recorrer? À Defensoria Pública, se caso você precise, caso você não tiver ali uma condição de pagar um advogado ou um advogado para a forma correta. Eu brinquei aqui. Boa noite para quem está chegando aí, então. Vamos falar agora do outro assunto. Qual é o outro assunto? Deixa eu abrir os assuntos aqui, senão eu me perco. 13º salário do BCP Lula foi aprovado ou não? Bom, vamos falar disso um pouco. Essa semana circulou nos grupos de WhatsApp, circulou nos grupos de Facebook e inevitavelmente chegou lá nos grupos do WhatsApp do Adequando, chegou para mim, porque estava circulando uma arte falando que quem recebe BPC Loas foi aprovado o 13º, tá bom? Isso é mentira, tá bom? E eu vou explicar aqui tintim por tintim. O que foi aprovado foi que um projeto de lei passou numa comissão da pessoa com deficiência no Senado, dizendo que esse projeto de lei vai criar o 13º com relação ao BPC para a pessoa com deficiência, mas ele não será pago esse ano, tá bom? E por que o BPC não será pago esse ano, se a aposentadoria será paga, se outros benefícios serão pagos, tá? O que as pessoas precisam entender é que o BPC não é um benefício ligado ao INSS, tá? Ele não provém, ele não é um benefício ligado ao INSS. Apesar da gente fazer a perícia no INSS, apesar da gente ter que ir no INSS, apesar de você fazer o benefício pelo aplicativo do INSS, o INSS não é responsável pelo benefício. Então, a gente não vai receber, as pessoas que recebem o BPC não vão receber esse ano, o 13º, como outras pessoas vão receber de aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, etc., porque o BPC não é vinculado ao INSS. Ele provém da Lei Loas, Lei Orgânica de Assistência Social, que é lá de 1993. Por isso que vocês chamam o benefício de BPC Loas. Loas é a legislação que ele é
vinculado, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, mas nunca vai ter? Já esse projeto de lei está sendo pago, eu acredito, tá? Eu acredito que o ano que vem, quem recebe BPC Loas vai ter 13º, tá bom? Então fica aí tudo esclarecido. Tem que tomar muito cuidado com as informações que o pessoal posta no WhatsApp ou faz aí para pegar clique, porque muitas vezes é só lugar para pegar clique mesmo, não é uma informação, é informações pela metade. Bom, vamos falar sobre o outro assunto que demandou aí muita atenção nessa semana, tá? Com relação aos impostos de isenção com relação à compra do carro, tá? O carro tem vários benefícios, eu costumo dizer que o carro tem vários benefícios, tá bom? Entre eles, a isenção de compra na compra do carro, seja o seu carro novo ou usado, tá bom? E a isenção de impostos, a lei ia acabar esse ano, porque ela tem que ser renovada ali de tempos em tempos. E estava nesse embrólio. Essa semana foi feito um projeto de lei que já passou numa comissão, tá bom? Vai mudar, atenção, isso é importante, tá? Ainda não foi aprovado, mas eu acredito que vai ser aprovado até o final do ano por conta do regime de urgência que o projeto está tramitando, tá bom? Vai ser mudado o valor do carro, ou seja, vai sair de 70 mil reais para 200 mil reais, que é um valor aí mais real de as pessoas poderem comprarem carro, né? Vai sair de 70 para 200 mil reais e, tá bom? Outras coisas que já foram inclusas. Foi incluso o direito à isenção de imposto para a compra ao deficiente auditivo. Tem muita gente aí que me pergunta, e o deficiente auditivo tem direito sim ou não? Nesse projeto de lei foi incluso. Para quem não sabe, a pessoa com autismo também está incluso. Outro dia me perguntaram, mas e o autismo? Está incluso? Não está incluso? Como é que fica? O autismo já está incluso há bastante tempo e vai se estender a lei até 2026, tá bom? Então essas são as mudanças. Já foi aprovado? Não foi aprovado. Eu acredito porque como a lei que está vigorando vai vencer no final do ano, esse projeto de lei já está em tramitação de urgência, então vai ser aprovado até o final do ano, tenho certeza. Bom, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Eu vou até abrir aqui no computador a live para ver vocês, para não perder nenhuma pergunta. Enquanto eu vou... A Vanessa me perguntou uma coisa muito interessante. A Vanessa me perguntou se existe desconto para pais e mães de pessoas com deficiência em autoescola, tá? Com relação à pessoa com deficiência, com relação ao carro, voltando à questão do carro, os benefícios maiores são para a pessoa com deficiência condutores, tá bom? Pai e mãe têm direito? Tem, quando o filho é dependente, mas com relação à carteira, tirar a carta ou renovar a carta, a mãe e o pai não entram nessa conta, tá bom? São direitos diferentes, tá bom? A condição da Lei Brasileira de Inclusão, ela reserva direito à pessoa com deficiência. Ele só se estende a pai, mãe, quando o deficiente é dependente. Então, com relação a tirar a carta, ou seja, que o deficiente é o condutor, tudo que se refere à pessoa com deficiência é relacionado ao deficiente, tá bom? Bom, cheguei aqui na live de vocês, vamos ver se eu tenho... Boa noite às meninas, boa noite ao Thiago, ao Aldicreia, a Rosemary, todo mundo aí. Então vocês que estão aqui, se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Eu vou procurar aqui as perguntas nos grupos do WhatsApp para a gente responder mais a galera. Hoje foi me feita uma pergunta, deixa eu ver aqui quem fez a pergunta.
Ah, tá dizendo aqui que a Fátima, não, Fátima não. Como é que... Ah, bom, não tem o nome aqui. Tá perguntando se o convênio médico pode negar ou colocar barreiras por conta do filho dela ter autismo. Bom, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se o convênio médico disser para vocês que autismo ou qualquer outro tipo de deficiência, que autismo, segundo a lei, é deficiência, e colocar qualquer tipo de empecilho ou colocar carência, tá? Carência é empecilho, tá? E não justificar isso tecnicamente, primeiro que não pode, tá? Autismo também é deficiência perante a lei, por isso que eu falo para vocês, aqui não tem diferença entre cadeirante, cego, deficiente intelectual, autismo, deficiência neuropsicológica, não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, vamos com calma. Então, se você pegar aí qualquer convênio médico e impor barreiras para atender a pessoa com deficiência, a primeira coisa que vocês têm que fazer, peça sempre uma justificativa por escrito. Por que justificativa por escrito? Aquela negativa, não quer fazer, tudo bem, então me dê uma justificativa por escrito. O convênio tem 24 horas para dar essa justificativa para vocês, tá bom? Isso é por lei, tá bom? A lei obriga o convênio a dar uma justificativa por escrito até 24 horas. Você recebeu a sua justificativa. Primeiro que eles não vão achar a justificativa técnica, mas caso eles deem uma justificativa técnica, você pega essa justificativa por escrito e faça um BO e denuncie na ANS também. Além de fazer um BO, você denuncie na ANS, porque ninguém pode colocar barreiras, nem cobrar mais, nem colocar barreiras com relação a convênios médicos, tá bom? Vamos pegar outra. Tem um filho, vamos pegar aqui da Valdicreia aqui. É Valdirceia, não Valdicreia. Tem um filho que tem múltiplas deficiências, paralisia cerebral, hipermetropia, tá. É maior de idade e dependente financeiro. O pai é aposentado no INSS e recebe um pouquinho mais de 2 salários mesmo. Consigo o BPC pro meu filho? Bom, Valdirceia, é assim. Como é que você consegue o BPC, tá? O BPC ele é baseado em 4 critérios, tá? Grau da deficiência, dependência funcional do deficiente, gastos com a deficiência e renda per capita. Se você atender 2 desses critérios, você consegue o BPC, seja a sua renda per capita que for. Porém, você tem que comprovar que os gastos que você tem com a deficiência são superiores à quantidade de renda que você gera, tá bom? Elas são ou superior ou são equivalentes, tá bom? É isso que você tem que fazer. Mas se você comprovar gastos com a deficiência e esses gastos forem muito elevados, você consegue sim, tá bom? E com relação à deficiência, ao BPC, normalmente a aposentadoria não é levada em conta no grupo familiar, tá bom? Pode crer. Então você vai Odisseia. Então você consegue sim, tá bom? Quem tá falando que pessoal, a live fica salva aí, tá? Então não se preocupem que a live fica salva aí. Fizeram uma pergunta para mim aqui que eu achei interessante. Se o filho tem direito à pensão após os 21 anos, eu não tô achando aqui quem foi que me fez a pergunta. Aqui, ó. Foi a Babi. Sim, o filho, se provado a dependência, tanto funcional quanto a incapacidade de ter uma vida autônoma e que vá possibilitar ao deficiente ter um trabalho, tá bom? Ser uma pessoa independente no sentido de gerar trabalho, tá? A pessoa maior de idade tem direito, sim, a pensão alimentícia, mas isso depende ali de você provar, atenção, você tem que provar que o deficiente é dependente e que ele não tem de forma
forma independente, nem em condições de se de autossustentar, tá bom? É isso que vai ser levado em consideração, mas tem direito sim, tá bom? Isso já é praticado aí em processos Brasil afora. A Neide fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. Quem recebe o BPC Loas pode contribuir para o INSS como facultativo? Pode, tá? Existe inclusive, para quem não sabe, existe um modelo de contribuição que é para pessoa que de baixa renda. Inclusive, você ao invés de pagar a taxa normal, que é de gira entre 11% e 10%, você paga metade, então vai ficar lá entre 5% e 6%. É muito interessante. Então quem recebe aí BPC e quer fazer ali um pé de meia, entre aspas, pagar uma aposentadoria pagando INSS, pode pagar assim de forma paralela, inclusive com taxas menores, mais tranquilas, tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Eu vou lá pro Instagram, senão o pessoal do Instagram fala que eu não dou atenção para eles. Vamos aqui. A Cleusa pergunta para mim, Thiago, autista é deficiente sim ou não? Ouvi falar que não é. Bom, vamos lá. Autismo é considerado pessoa com deficiência, não é nem desde a Lei Brasileira de Inclusão, tá? A Lei Brasileira de Inclusão foi feita em 2015, entrou em vigor em 2016, e para vocês terem uma ideia como esse pensamento com relação ao autismo é tão tacanho, é tão feio, e que as pessoas, é por falta de informação que as pessoas têm essas como é que eu posso falar sem ser indelicado? Essas opiniões. O autismo é considerado deficiência desde 2012. Vejam só, a Lei Brasileira de Inclusão, que já coloca o autismo como deficiência, de 2015. Desde 2012, o autismo é considerado pessoa com deficiência. E a primeira lei que cita o autismo como deficiência é de 2002. Então vejam só, tá bom? Como as pessoas aí mal informadas acabam passando informações para frente. Então, sempre que eu falo aqui pessoas com deficiência, seja você pessoa com DI, deficiência intelectual, seja você deficiente visual, seja você deficiente físico, seja você deficiente sensorial, seja você deficiente neuropsicológico, todos aqui vão na linha da Lei Brasileira de Inclusão. Todos têm ali todos os direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão. É claro que para você conseguir usufruir dos direitos vai depender do seu quadro clínico, vai depender das suas limitações, de vários pontos, mas tudo que ali está escrito, você tem direito sim de usufruir. Bom, galera, quem está chegando aí, dá aquele like, compartilha a nossa live, porque é muito importante para nós que vocês nos ajudem. Bom, deixa eu pegar outra pergunta aqui. Eu não sei se vocês fizeram pergunta aqui na live, deixa eu ver. Para eu não me perder. Eu tô transitando entre live, Aqui, meu esposo, a Odisseia, fazendo outra pergunta. Meu esposo consegue comprar carro com isenção com o laudo do nosso filho? Consegue, tá? Você, se o deficiente for um deficiente dependente, tá bom? Dependente, ele tem direito sim à isenção com relação pai e mãe ali, tem direito à isenção nos impostos com relação ao carro, tá bom? O Emerson aqui tá perguntando, vamos responder a pergunta. Boa noite, Thiago. Quem sai do BPC pro auxílio inclusão, quando sair do emprego, independente do motivo, menos causal justo, tem direito a seguro-desemprego? Claro que tem. A ideia, inclusive, de todas as linhas correlacionadas a deficiente, Emerson, para emprego, inclusive diz a lei hoje que se você continuar trabalhando, você recebe o BPC, entrar no mercado de trabalho
e continuar trabalhando. Até 5 anos você não precisa renovar o seu cadastro com relação ao BPC. Se você saiu ali em 5 anos e provar que você já recebeu o BPC, você automaticamente volta a receber o BPC. As regras para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho é a mesma para qualquer um, tá? Então, se você perdeu o emprego, você vai receber ali, sim, o auxílio-desemprego, tá bom? Ana Paula, eu sofri um acidente de trabalho e perdi 75% de movimentação do meu pé esquerdo. Isso já faz 11 anos. Hoje eu uso bengala e até consegui trabalhar como PCD. Então já sou considerado deficiente, né? Sim, Ana Paula, você é considerado deficiente, tá? Você é considerado deficiente. O que vai mudar é a sua condição funcional, tá? O grau funcional. O que é o grau funcional? É quanto você tem de limitação, tá bom? Ser deficiente não quer dizer que o grau funcional é igual a todo mundo. Eu sou deficiente, todos nós aqui provavelmente que estão conversando comigo aqui são deficientes, mas o grau funcional, que é a condição de autonomia de nós, são diferentes. Uns conseguem fazer uma coisa, outros conseguem fazer outra. Então a deficiência, na verdade, vai transitar entre qual é o tipo de deficiência em termos de grau com relação à condição funcional do deficiente, quanto a gente tem de comprometimento funcional, tá bom? E o que é a condição funcional? É o quanto nós somos independentes ou dependentes, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido. Mas, Ana Paula, todos os direitos que eu falo aqui você tem direito, tá bom? Vai ter alguns que você não vai ter, outros você não vai ter, mas de forma geral, todos aqui você tem direito, tá bom? Você é deficiente, sim. Bom, deixa eu ir lá pro WhatsApp de novo para conseguir responder as outras perguntas que o pessoal vai respondendo. O Alexandre aqui, ó, tá falando para mim, ó. É verdade que o teto do IPI para a compra do carro subiu para 200 mil? Bom, Alexandre, é isso que a gente tá falando aqui, tá bom? Ainda não subiu. Eu acredito que vai subir, tá bom? É o que passou essa semana, tá? Eu até fiz vídeo hoje. Fiz um vídeo hoje falando disso. Coloquei lá nas redes sociais. Tá aqui no Face, tá no YouTube, tá no Insta, falando disso. Foi aprovado numa comissão parlamentar as mudanças. Quais mudanças na questão do IPI, né? Na condição dos impostos com relação à compra do carro. Foi aprovada a mudança do teto, tá? Então vai sair de 70 para 200 mil e também foi incluído o deficiente auditivo e prorrogado ali até 2026. Então a gente vai ter aí mais 4 anos, né? Porque o ano que vem é 2022. A gente vai ter mais 4 anos de segurança da condição da lei. Mas eu acredito que ainda vai tramitar em regime de urgência, porque a lei antiga vence agora em dezembro, no final de dezembro, dia 31. Então vai tramitar em regime de urgência. Se você perguntar para mim se esse teto vai ser modificado, eu acho que sim, tá? Eu acho que vai ficar em 140 mil, não vai ficar em 200 mil, não. Eu acho que vai ficar em 140 mil. Mas eu acho que vai mudar sim, e o teto não vai ser modificado de 70, eu acho que vai ficar entre 150 e 140 mil. Mas vai ser modificado sim, o que foi aprovado, passou em comissão parlamentar ontem, foi os 200 mil. Existe alguma ajuda financeira para o cuidador do BPC? Minha irmã é BPC e meu sobrinho cuida dela e não pode trabalhar. Ele tem algum tipo de ajuda? Me disseram que ela pode pedir 25 de ajuda para ele. Bom, isso é verdade, tá? Pessoa que é cuidadora pode pedir aí. Aliás, isso vale para você, pai, mãe, que cuida de forma tempo integral aí do seu filho, tá? Você deixa de trabalhar para cuidar do seu filho. Você deixa de trabalhar para cuidar daquela pessoa que você ama, independente de quem seja, tá? A lei do BPC traz algumas modificações, mas já existe algumas coisas que é previsto em lei que você pode pedir, tá? Hoje em dia é previsto os 25%, tá bom? Você pode pedir a mais ali, que é os 25% do cuidador, e
a partir do ano que vem, ou seja, daqui a alguns dias, tá bom? A pessoa que é cuidadora, se provada que é cuidadora, vai ter que precisar de laudo e tal, essas coisas todas que eu sempre falo aqui para vocês. Mas se a pessoa provar que é cuidadora, também vai poder pedir um BPC. Isso quer dizer o quê? Se a mãe se dedica 100% ao filho, o filho vai poder pedir BPC e a mãe também, porque nada mais justo, né? Se ela se dedica ali de forma integral ao filho, ela pode sim. Isso, recebe. Não. Emerson, benefício ligado ao INSS, nunca você vai receber dois, tá? Ou você está recebendo um, ou você está recebendo o outro. Então, enquanto você receber o auxílio-desemprego, você vai receber só auxílio-desemprego. A hora que você terminar de receber o auxílio-desemprego, você volta a receber o BPC, tá bom? E aí, se você hoje, tá? Se você conseguir um emprego, existe o auxílio inclusão, que aí você recebe metade do BPC mais o seu salário de forma integral, tá bom? Que aí é metade do seu salário, tá bom? Você nunca deixa de receber o BPC aí, tá bom? Bom, gente, ainda tem mais alguma pergunta aqui? Porque hoje a gente já passou aí, já estamos com quase 40 minutos de live, tá bom? Eu vou só responder mais uma pergunta. Aqui. Deixa eu ver. Vamos buscar outras perguntas aqui. Ó, eu vou parar de. Eu vou parar de. Eu vou parar de responder pergunta que não tem nome, hein, gente. Aqui, eu achei essa pergunta aqui é boa. Quem é que tá fazendo a pergunta aqui? Bom, não tem o nome, mas eu vou responder porque é boa a pergunta. Eu fui fazer o cadastro único e pelo teto de renda do meu companheiro, que ultrapassaram 3 salários mínimos, as meninas do CAD único disseram que eu não posso fazer o CAD único, tá, gente? Vocês têm que entender que o CAD único nasceu. A gente tem que... Eu sempre falo que o principal motivo da Adequano é conscientizar vocês, porque a gente só consegue nossos direitos se a gente tiver consciência dos nossos direitos e clareza. Se a gente não tiver clareza dos nossos direitos, a gente não consegue nem fazer valer nossos direitos. Vocês têm que entender que o CAD único, tá, é originalmente para as pessoas em condições miseráveis, tá? A questão do BPC para o deficiente, ela ela tem critérios diferenciados, mas, entretanto, porém, todavia, ela ainda segue o preceito de que tem que ser beneficiado aquela pessoa que realmente precisa. Inclusive esse aqui que vos fala é a favor desse princípio, tá? Não vem chorar para mim, Thiago, você tem que ser a favor do direito da pessoa com deficiência. Não, eu sou a favor do direito das pessoas que precisam daquele direito, tá bom? Eu sou bem claro e sou bem objetivo. Então, não adianta querer um benefício se você não tem condições. O que faz você ter condições? Eu acabei de falar. Thiago, eu tenho muito gasto com a pessoa com deficiência, tá? Eu sou uma pessoa que gasta muito com pessoas com deficiência. Então, por exemplo, meu filho faz tratamento, gasta 5 mil reais com remédio. Eu ganho 3. Eu tenho direito ao BPC? Tenho. Porque você ganha 3, gasta 5 de remédio, você tem direito ao BPC. E mesmo assim ainda vai ficar faltando, certo? Só que você tem que provar esses gastos e mais, tá? Que fique claro. Tem que provar esses gastos e tem que provar que esses gastos são contínuos. Não basta lá levar lá um comprovante que você comprou um remédio hoje. Tem que provar que esses gastos são contínuos. Então tem que ser com tratamentos, remédios, insumos e etc. Tudo que for relacionado
A deficiência serve para você provar que você tem gastos contínuos com a deficiência para você solicitar o BPC. Aí não importa o quanto você ganha, vão fazer uma conta simples, o quanto a pessoa gasta com a deficiência versus o quanto o grupo familiar gera, tá bom? De renda, tá bom? É muito importante que as pessoas saibam isso, tá bom? Agora, vamos ser bem claro aqui, eu ganho 5 mil e eu gasto 500 reais com a minha deficiência, eu não botei direito ao BPC, tá certo? Vamos deixar aqui bem claro, estou pegando uma relação hipotética, mas precisa deixar bem claro, tá bom? Precisa fazer essa conta aí, tá bom? Vamos pegar aqui a última pergunta, vou pegar a pergunta do Marquinhos aqui, depois eu vou embora. Sou casado formalmente, minha esposa está cadastrada com minha cuidadora no INSS e é cardíaca. Pelo que eu entendi, ela poderá ser anexada ao LOAS, exatamente. Exatamente, ano que vem aí, tanto você quanto ela, dependendo de quanto vocês geram de renda, vocês dois podem pedir aí o LOAS, vão ter direito a 2 LOAS, tá bom, Marquinhos? Mas aí é só seguir a gente aqui no Adequando, Marquinhos, que eu vou atualizando vocês e tal, mas a lei da mudança que vai entrar em vigor, totalmente em vigor, o ano que vem, algumas mudanças já entrou em vigor esse ano, mas a lei que mudou o BPC, todas as mudanças vão entrar em vigor dia 1º de janeiro, todas as mudanças são algumas. Aí eu vou atualizando vocês, mas vai poder sim, tá bom? Tanto a sua esposa quanto você vão poder aí, que eu acho nada mais justo, tá bom? Tem muita gente aí, pô, eu cuido da minha, como eu tô dando uma consultoria para uma mãe. A mãe, o filho tem autismo e eu não vou citar o nome aqui porque eu não sei se ela quer que seja exposta, mas o filho tem autismo, tem 10 anos e por conta dela ela não consegue trabalhar. Não é justo que o filho dela e ela tenham BPC? Claro que é. Então a mudança aí é uma das mudanças mais significativas, além dos critérios, a ratificação dos 4 critérios que eu acabei de falar. Essa é a mudança mais significativa que eu achei positiva na lei para a concessão do LOAS, tá? Para a pessoa com deficiência, que fique bem claro, tá? Isso são os critérios para a pessoa com deficiência. Bom, gente, hoje vou indo, ó, a gente passou até do tempo, em 45 minutos quase de live. Hoje vocês estão de parabéns. Bom, galera, não se esqueça de que dia 15 de dezembro a gente vai ter um webinário aí e eu vou ensinar tudo que vocês precisam para conseguir todos os seus direitos em menos de 90 dias. Thiago, o direito da pessoa com deficiência você consegue todos em menos de 90 dias? Consegue. Fiquem atentos aí. O evento vai ser gratuito. Só que tem uma coisa, hein? Só vai participar do evento quem estiver lá nos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, corre lá. Entra aí nos grupos de WhatsApp que a gente vai fazer esse webinário no dia 15 de dezembro. Eu já estou avisando antes para não ter choradeira depois, tá bom? Bom, gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Não se esqueçam que ainda estamos em pandemia. Usem máscara e até semana que vem. Fiquem com Deus.